Bom dia, gente boa. Estamos mais uma vez reunidos ao redor do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com o pão e o vinho, fazendo memória de Jesus. É muito importante nós recordarmos, afirmarmos e reafirmarmos o nosso compromisso daquilo que é mais essencial da nossa fé em Jesus. Eu quero ver com vocês uma palavra, eu quero meditar, que está em Lucas, onde Jesus estabelece esse momento que nós celebramos nesta manhã, que é a ceia do Senhor. Jesus está reunido com seus discípulos em Jerusalém para a festa da Páscoa, nesse momento que nós vamos ler. A Páscoa é uma festa judaica onde Israel comemora o momento da libertação do Egito, onde Deus retira esse povo através de Moisés. Abre suas Bíblias em Lucas capítulo 22, versículo 14, nós vamos ler até o 20. Lucas 22. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nesse versículo último aqui, eu quero destacar a palavra nova aliança. O que celebramos hoje aqui é a nova aliança. Nova aliança supõe uma antiga aliança. Por isso que a Bíblia ela é dividida em dois testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, que dá sustentação à antiga aliança, e o Novo Testamento, que dá sustentação à nova aliança. E para entendermos a nova aliança, devemos ir à carta de Hebreus. Nós vamos ler vários trechos de Hebreus. Vocês vão cansar um pouquinho hoje, mas é bem interessante para nós entendermos a velha aliança e a nova aliança. Vamos começar por Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela quem? A velha aliança, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Agora vamos voltar um capítulo 9, versículo 11 até o 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente, guardem essa palavra, exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência
de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, no capítulo 10, do versículo 1 que nós lemos, fala que a primeira aliança baseada na lei, mandamentos e ordenanças. A primeira aliança é a revelação do caminho que devemos seguir, a vida que devemos viver diante de Deus, a vida justa, isso na velha aliança. A Torá dos judeus, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, aponta esse caminho na forma de mandamentos e ordenanças. Nós conhecemos os 10 mandamentos, tá? Mas os rabinos, os judeus, eles agruparam, eles juntaram ou reuniram 613 mandamentos para eles cumprirem. O que fazer, o que não fazer, onde ir, o que comer, o que não comer, a quem emprestar dinheiro, com que juros se empresta, se pode cobrar juros, se não pode cobrar, de quem pode cobrar juros, de quem não pode, o que é trabalhar no sábado, o quanto se pode trabalhar, o quanto se pode andar no sábado para não quebrar o mandamento que o sábado é para descanso. Então, só estou falando uma fração. São 613 mandamentos nessa base. Leis, mandamentos, ordenanças que apontavam o caminho diante de Deus. E assim jamais dá para cumprir a vontade de Deus. Jamais conseguimos praticar totalmente a vontade de Deus em andar no caminho de justiça, à altura da grandeza, da santidade e da perfeição de Deus. Por isso, sacrifícios. Quando você não cumprir a lei, não cumprir os mandamentos, quando você não conseguir obedecer a Deus, quando você cometer um pecado, quando você transgredir a lei, isso faz separação entre você e Deus. Para restabelecer isso, precisa fazer o quê? Sacrifícios, matança de animais. Por exemplo, o livro de Levítico informa todos os sacrifícios por cada um dos diferentes pecados, né? E se você tiver curiosidade, pega o livro de Levítico, você vai ler cada pecado, um tipo de oferta, tipo de animal, ovelha, bode, uma pomba e assim por diante. Você vai se deliciar lá de ver os sacrifícios, né? E esses sacrifícios eram repetidos diariamente 2 vezes ao dia, no templo onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício de animais. E aquele sangue dos animais, ele era aspergido no altar. Imagina o trabalhão que aquilo dava, imagina o cheiro que devia ter lá de matança de animais, sangue correndo, carne, né? Claro que eles queimavam as carnes, né? Mas tenta imaginar isso, né? Mas eles faziam isso 2 vezes por dia. Por isso que existia a tribo de Levi, dos Levíticos. Eles eram separados só para fazer isso. E isso favorecia a vontade de Deus. Que interessante, né? Em relação ao povo que ofertava os sacrifícios, né? E eu repito, o sacrifício era um diário, 2 vezes ao dia. Por isso que a carta aos Hebreus fala que os sacrifícios da primeira aliança não eram suficientes para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam para adorar a Deus. Por exemplo, quando faço aquilo que desagrada a Deus, eu ofereço sacrifício para compensar as minhas transgressões. Era assim que eles agiam. Hebreus quer dizer que eu ofereço sacrifício todos os dias, mas eu continuo sendo o mesmo tipo de gente. Eu sou a mesma pessoa, eu não mudo. Ou seja, os sacrifícios não aperfeiçoam. Eles nunca aperfeiçoaram. Sacrifícios tornam puros apenas exteriormente. Lembra o que eu falei? Guarda essa palavra. Exteriormente, mas não aperfeiçoa nunca. Isso é a prática religiosa de rituais alimentada por uma mentalidade religiosa, legalista, mantém as pessoas escravizadas à lei e ao ritual.
E aí você pergunta para uma pessoa assim, e uma pessoa religiosa, qual é a tua religião? A minha religião é obedecer os mandamentos. O que você faz quando não consegue obedecer os mandamentos? Eu faço sacrifícios. O mesmo sacrifício todos os dias e me deixa exatamente no mesmo lugar e a mesma pessoa. É tolice fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente. Essa é a antiga aliança, conforme o autor de Hebreus está descrevendo para nós. Leis, tentativa de obediência, frustrações e culpa, aí mais sacrifício. Isso é impossível de aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. O domingo de ceia não pode ser uma revisão onde você vive um mês aos trancos e barrancos e no domingo de ceia você vem aqui, participa do sacrifício, faz a sua obrigação e volta para casa. Não é isso. Lamento dizer, talvez você ainda não descobriu, se você faz isso, você está vivendo uma vida religiosa. Isso é religião. O evangelho é outra coisa. A nova aliança é outra coisa, completamente diferente. Por isso que o autor aos Hebreus disse que Jesus Cristo entrou como sumo sacerdote, trazendo benefícios que agora são presentes para nós. E eu quero reler de novo os versículos 11 e 12 do capítulo 9 que nós lemos antes, que diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Isso diz que agora nos coloca na nova aliança. E um capítulo antes, Hebreus, capítulo 8, versículo 8 até o 12, mostra como está descrito e desenhado a nova aliança. O versículo 8 diz: então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei dele, diz o Senhor. Então eles não cumpriram as leis, eles não cumpriram as ordenanças, os mandamentos, eles não foram fiéis. Por isso me afastei deles. Versículo 10. Esta é a nova aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Qual é a nova aliança? A nova aliança não é dos sacrifícios. A nova aliança é o que o versículo diz aqui: porei a minha lei em sua mente e os meus mandamentos em seu coração. Não é uma lei que está no lado de fora de nós, né? A qual devemos nos submeter. É algo que está dentro de nós. Essa é a nova aliança. A antiga aliança é a lei moral, sacrifícios, rituais. A nova aliança é relacionamento, que implica transformação, e uma transformação profunda no nosso interior. Essa é uma palavra de Deus. Essa é uma aliança, desde uma palavra de Deus, dessa aliança, desde antigamente, desde lá dos profetas. E ele falou isso para Ezequiel.
Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito, é isso que ele quer dizer com coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É uma mudança de coração, de entendimento na relação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Paulo em Romanos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos, filhos e filhas de Deus. Coração novo, mente nova. Você já ouviu Jesus dizer, né? Ele falou isso para Nicodemos, que a gente precisa nascer de novo. Nascer de novo é isso aqui. Mente nova, coração novo. Isso é nascer de novo. Nós estamos diante de dois modelos de aliança com Deus. Um modelo coloca Deus, a vontade de Deus, os benefícios de Deus, os favores de Deus, o amor de Deus no lado de fora. E principalmente a lei e os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, e também aquilo que fazemos para Deus, fazemos para Deus. Por exemplo, fazemos sacrifícios para Deus, fazemos obediência à sua vontade, mas é o que fazemos. Aí vem Deus, através de Isaías, dizendo: eu lamento muito, porque as canções desse povo são bonitas, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes, já vi isso, espero que não aconteça aqui, né? Que música maravilhosa, que louvor maravilhoso. A pessoa chora, se emociona, tá lá, mas o coração dela está longe. Vai para casa, como é que é a vida de amanhã? Porque é uma religiosidade do que fazemos, não é do que somos. Do que fazemos para Deus e o que esperamos que Deus faça por nós. Além disso, nós queremos que Deus faça por nós. Tudo está pelo lado de fora de nós. A antiga aliança, a velha aliança. Por isso que eu insisto muito, muito de falar sobre a graça. Porque há muita coisa no meio dos evangélicos que se vive a velha aliança, as leis. Nós vivemos a nova aliança, nós vivemos o tempo da graça. E aí temos a nova aliança que Jesus traz para nós, os benefícios que agora estão presentes e disponíveis. Ou seja, novo coração, novo entendimento e por consequência, um novo nascimento. Por isso que ocorre um novo nascimento, porque eu tenho um novo entendimento e o meu coração é mudado, o meu coração transforma. Deus não está mais pelo lado de fora. É um caminho, uma experiência espiritual que não acontece pelo lado de fora de nós. E não tem a ver com aquilo que Deus faz por nós ou deixa de fazer. Porque Deus está dentro de nós. Tem a ver com aquilo que nós somos e não o que fazemos. A questão não é que tipo de fruto a gente produz. A questão é que tipo de árvore nós somos. Porque a árvore boa vai produzir bons frutos. A Bíblia mesmo diz, pelo fruto você conhece a árvore, né? Jesus disse que o joio é muito parecido com o trigo. Ou seja, a vida religiosa é muito parecida com a vida cristã. E a questão é que o comportamento religioso pode ser manipulado, pode ser falso, mas o coração novo, não. O coração novo não muda, não engana, não pode, porque ele vem de dentro para fora. Essa é a nova aliança. Essa é a nova aliança que Jesus propôs para nós. Por isso, Jesus disse que devemos nos aproximar do pão, do vinho, do seu corpo, do seu sangue. Em João, capítulo 6, 53 e 52 diz, Jesus lhe disse:
Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Presta atenção nisso. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Como é que eu participo da ceia? Para mim é um ritual, são simplesmente os elementos que eu pego, tomo, ou há algo dentro do meu coração. 54, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Há uma razão mais forte, é porque houve uma transformação e eu o ressuscitarei no último dia. Comendo de Cristo, nós podemos repetir o que o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é em quem eu acredito, é quem eu sou. Não é o ritual de comer ou participar. Repito, é quem eu sou. Os sacrifícios, os rituais, a vida legalista, moral com Deus, baseada em obediência aos mandamentos, nós continuamos com um coração de pedra. O que Jesus vem trazer para nós é uma experiência profunda com Ele. Comemos do Cristo. Você tem consciência do que é participar e comer do pão e beber do vinho? Ter uma profunda consciência que você está comendo de Cristo e bebendo do Cristo. E esse Cristo que você come é o Cristo que você participa? Ele está em você onde o seu coração não é mais de pedra. Pelo menos deve estar. Que seja algo em você de uma forma profunda na sua maneira de pensar e de sentir. Ou seja, Cristo dentro de mim. Isso é a nova aliança. Comer do pão, beber do sangue é participar da morte, da ressurreição e da vida de Jesus. Isso é uma relação profunda onde há transformação e nos faz ser diferente. Repito, essa é a nova aliança. O que está pelo lado de fora é velha aliança. O Deus que está lá em algum lugar e você está pedindo para Ele fazer alguma coisa para você, isso é velha aliança. Ou seja, essa sua ideia de querer ser perfeito para Deus não castigar você, para Deus abençoar você, é a velha aliança. Comer do Cristo, do sangue do corpo, participar com o Espírito Santo que mora em você, morando em você, isso é nova aliança. Ser transformado no íntimo, no nosso coração, que eu seja a imagem e a semelhança de Cristo, ser semelhante a Jesus, porque Cristo habita em nós. É a vontade de Deus, seja através das nossas atitudes, através das nossas ações. E essa nossa transformação começa através do novo nascimento, que é esse tempo da graça de Deus dado a todos nós por meio de Cristo que morreu na cruz do Calvário. E esse sacrifício de Jesus é simbolizado por meio da ceia do Senhor, que nós vamos participar agora. Esse momento em que Jesus dividiu o pão, passando o cálice junto com seus discípulos, é o memorial que nós fazemos até hoje. É o mesmo que Jesus fez lá. O simbolismo é que Deus estabelece comunhão conosco, nos perdoando os nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Por isso, só Jesus é capaz de nos ligar a Deus, sendo Cristo nosso Senhor e Salvador, ser nosso amigo, né? Cuidar da nossa vida, não só aqui na terra, mas eternamente no céu também, porque essa é a promessa, né? Por isso temos a plena confiança que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Cristo é aquele que consegue nos libertar do mal que está dentro de nós. Cristo é aquele que veio romper essa barreira para que nós tenhamos uma nova vida, não só aqui na terra, mas no futuro, na presença de Deus. Por isso, a ceia do Senhor é um dos momentos mais importantes para nós como igreja.
Às vezes nós valorizamos mais o Natal do que a ceia. Sim, Cristo veio ao mundo no Natal. É um presente de Deus maravilhoso. Mas sem o cumprimento da sua morte e ressurreição, todos nós estaríamos perdidos. Se não fosse a obra de Cristo na cruz, nós não teríamos uma nova aliança. E assim nós temos um novo estado eterno com o nosso Deus. Cristo, por meio da cruz, se humilhou para nos dar uma nova condição diante de Deus. Por isso, sim, Ele é digno de ser chamado de Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é digno de total confiança. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Querido Deus, quero te agradecer, ó Deus, por esse momento especial. Que isso possa não só ser lembrado, mas que isso faça parte na nossa vida todo dia. Apesar de nós não participarmos todo dia do pão e do vinho, mas na nossa mente, como uma mente renovada, um novo coração que o Senhor colocou na nossa mente, que isso seja uma realidade todo dia. Senhor, abençoa cada um que está aqui nesta manhã, abençoa também aquelas pessoas que não puderam estar de uma forma ou de outra, ó Pai. E nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, esteja conosco nessa semana. Abençoa aquelas pessoas que têm um desejo especial no coração, algo que talvez preocupa o seu coração nesse momento, nessa semana. Senhor, esteja abençoando essas pessoas, esteja com elas, ajudando elas, e que essas pessoas possam colocar em tuas mãos, ó Deus, porque o Senhor diz que o teu fardo é leve, é suave, e que possamos desfrutar isso, ó Senhor. Esteja olhando para o coração de cada um e nós te damos graças por aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém?